Olá, aluno do oitavo ano, vamos para mais uma aula de ciências, mas antes não esqueça daquele like, daquele joinha, compartilhar, canal Juazeiros da Educadora, aula em rede. Sou o professor Dairan Santos França e a aula de hoje, dando continuidade, é sobre doenças sexualmente transmissíveis. Vamos lá? Então, o que são DSTs, que é a sigla para doenças sexualmente transmissíveis? São doenças transmitidas de pessoas para pessoas através de relações sexuais. Só que é o seguinte, essa transmissão não é apenas pela relação sexual. Pode ser transmitida também, dependendo da doença, por transfusão de sangue contaminado, ok? E também a partir de transmissão transplacentária da mãe para a criança, ok? Então, existe basicamente essas três formas de transmissão. Relação sexual, através da transfusão de sangue contaminado e através da transmissão transplacentária. Quando uma pessoa estiver contaminada, pode passar para a outra através dessas formas de transmissão, ok? Os principais sintomas de uma doença sexualmente transmissíveis são corrimento, coceira na área genitária, dor durante a relação sexual, ferida no pênis ou vagina, verrugas genitais, e essas são os principais sintomas. Com relação às principais DSTs ou as principais doenças, temos a sífilis, gonorreia, com cancro mole, temos a herpes genitária, temos a tricomoniose, temos o cancro mole e outras, ok? Então, existe uma série de doenças que podem ser transmitidas através de relações sexuais, como eu falei, transfusão de sangue, como eu falei, e transmissão transplacentária, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as principais consequências de alguém que adquire uma doença sexualmente transmissível? Pode ocorrer, por exemplo, aborto, causado pela doença. Pode ocorrer esterilidade, tá bom? Pode ocorrer, por exemplo, a presença de bebês prematuros por causa da doença. Pode ocorrer alguns tipos de câncer. E o pior de todos, a pessoa pode entrar em óbito ou morrer durante o processo de aquisição da doença. Tá? Então, vou falar aqui para vocês sobre algumas doenças, depois eu vou dar continuidade na outra aula. A primeira doença que eu vou falar é a sífilis. A sífilis é uma doença causada por uma bactéria, tá? Que é a Treponema pallidum, é o nome da bactéria, o nome científico. E o primeiro sintoma que a pessoa acaba adquirindo são chamados de úlceras. Ocorrem umas úlceras e pode passar, por exemplo, da mãe para o feto, caso a mãe tenha adquirido essa doença. As feridas normalmente podem desaparecer, ok? Sem tratamento, só que é o seguinte, depois ela pode reaparecer com alguns sintomas, como dores nas articulações e dores musculares, ok? Aqui a foto ao lado tem uma foto de uma pessoa que tem essas manchas na pele que adquiriu sífilis, tá? Como tratamento, normalmente utiliza medicamentos específicos para combate à doença, tá? E como prevenção, por exemplo, a pessoa pode, na relação sexual, utilizar a camisinha que vai proteger a pessoa caso o parceiro ou a parceira tenha esse tipo de doença, tá? E é muito importante, caso seja visível alguma lesão na genitália da pessoa, que a pessoa, por exemplo, não realize relação sexual, que possa ser que ela tenha sífilis, tá? Outro tipo de doença agora é a gonorreia, tá? E a gonorreia tem como prevenção após o coito, após a relação sexual, por exemplo, a higienização após a relação sexual, sempre utilizar a camisinha para prevenir qualquer tipo de doença, não só a gonorreia, tá? E o tratamento normalmente à base de medicamento, assim como a sífilis, tá? E ela é causada por uma bactéria chamada de gonococcus. E os primeiros sintomas são ardor, a pessoa sente um ardor na uretra, por exemplo, seguido de secreção purulenta. Então, isso aqui é um sintoma visível.
E mesmo não apresentando sintomas, a pessoa pode transmitir a doença. A pessoa pode ter gonorreia, não apresentar nenhum tipo de sintoma visível e pode passar de uma pessoa para outra caso ela realize por exemplo, relação sexual, transfusão de sangue, por exemplo. Agora vamos lá para o desafio. Primeira coisa, o que são DSTs? Lembra que DST é uma sigla, aí vocês vão colocar o que significa DST, vocês vão falar um pouquinho mais sobre esse tema e caracterize a sífilis, que eu falei, e caracterize a gonorreia, que são duas doenças sexualmente transmissíveis, citando o seu tratamento, como se adquire essa doença e como você se previne com relação a essa doença, ok? Então, boa sorte na atividade.